Cássio no gol. No segundo tempo, a impressão que a gente teve que o time também teve uma queda física e o Palmeiras gostou da partida e foi para cima. Essa é a primeira pergunta. Queria emendar uma outra, se você me permite. Depois da vitória do Criciúma, foram 5 jogos e o Cruzeiro não venceu. Qual que é a sua culpa nesse momento ruim do Cruzeiro, que não vem a vitória, e qual que é a culpa que você também vê, como está com os caras todos os dias, todos os jogadores, qual que é a culpa do elenco para que essas vitórias também não cheguem? Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu vou começar pela segunda. Eu tenho uma responsabilidade grande, que eu sou treinador do time, e eu vou falar da minha responsabilidade, principalmente da falta de vitórias. Na maioria dos jogos o time jogou, mereceu até o resultado de vitória. Não foi o caso de hoje. Eu acho que hoje a gente fez um primeiro tempo, já emendando na sua primeira pergunta, primeiro tempo abaixo. Então não dá para falar de queda física num jogo desse, porque se fosse falar de queda física, a gente tinha que falar de queda física mais no primeiro tempo que no segundo, que foi um time mais moroso, como foi no primeiro tempo, lá diante do Red Bull. Então a gente teve um momento muito bom quando a gente voltou do segundo tempo, com a marcação mais agressiva, recuperando mais bola no campo de ataque, sendo mais agudo, tendo mais posse também, mais verticalidade. A gente fez o gol e depois de uns 5 minutos que a gente fez o gol, a gente foi para trás sem necessidade e acabamos tomando um gol, um arremesso lateral nosso no campo de defesa, tomamos um gol de transição de arremesso lateral. E depois tomamos um segundo gol de uma falta que o Daronco deu sem critério nenhum, porque deu um monte de falta, mas várias faltas como aquela ele não deu. Um pouquinho antes, ele deixou de dar uma falta no Vitinho, que foi mais falta do que aquela. E o Estevão teve a felicidade de fazer uma bela cobrança. Diniz, queria saber de você, o que você pode dizer para o torcedor do Cruzeiro, que está muito frustrado, porque o Cruzeiro ele tinha uma pontuação até determinado ponto, vamos dizer assim, um pouco tranquila para garantir uma vaga para a Copa Libertadores, e agora o Cruzeiro já não passa a depender apenas de si, ele tem que depender de um resultado negativo, do Bahia, porém, o Cruzeiro, mesmo esses resultados acontecendo, alguns resultados que combinaram até em outras rodadas, o Cruzeiro não consegue buscar essa vitória do Campeonato Brasileiro para poder dar essa deslanchada. Agora só tem mais um jogo e o Cruzeiro passa a depender de resultados dos outros. O que está acontecendo que o time do Cruzeiro, a gente vê às vezes alguma evolução, depois o time regride muito e dá aquela impressão que o Cruzeiro faz muita força, tenta e o adversário vai lá e teria uma facilidade maior. A impressão que passa é essa. Boa noite. Boa noite, dizer para o torcedor, é difícil falar para o torcedor. O torcedor deve estar frustrado, chateado, raivoso, e tem toda a razão disso. Pelo acumulado de coisas que vem acontecendo e principalmente pela carência de resultado. Não adianta a gente, de fato, em algumas partidas jogar bem, e também não adianta ficar oscilando. Hoje, no próprio jogo, a gente, quando teve um momento de alta para a gente aproveitar e se impor mais no jogo, a gente pegou e cedeu, em vez de se impor, a gente cedeu o campo para o Palmeiras e acabamos tomando a virada. Não tem que ter ou não uma Libertadores muda o calendário, muda o patamar de investimento, a atração de jogadores, né? Se você tem uma Libertadores para jogar na próxima temporada, até para uma negociação com um atleta, aquele jogador de ponta, o cara quer estar na Libertadores, evidentemente por se tratar de uma vitrine. Virou uma outra grande final, o próximo compromisso da equipe do Cruzeiro, Edu? Pode ser encarado como uma final, mas é diferente porque você tem que secar o outro, né? Você não tem um confronto direto. Se fosse um Cruzeiro e Bahia, a última rodada, aí seria uma final. Que é o Cruzeiro contra o Juventude, tendo que torcer contra o Bahia em outro jogo. Então não depende só do Cruzeiro, não depende apenas do Cruzeiro. E tem um detalhe, né, Thiago? O Diniz, em 10 jogos do Campeonato Brasileiro, tem uma vitória. Em Belo Horizonte contra o Criciúma, né? Todas as vezes que saiu de Belo Horizonte, acabou não ganhando. O retrospecto não é favorável agora. Vai jogar a temporada lá em Caxias, com um Juventude mais tranquilo em relação a rebaixamento, um Juventude que também quer uma competição continental, quer uma Copa Sul-Americana. Então, assim, vai ser final de campeonato para o Cruzeiro, vai ser final de campeonato para o Juventude, assim como vai ser para o Bahia, na Fonte Nova. O retrospecto é desanimador. Os desfalques do Cruzeiro são pesados. Você pode ter o retorno ali do Romero, que ficou fora hoje, mas os desfalques por lesão não voltam.
O Cruzeiro ainda perde Marlon com o terceiro cartão, perde o Zé Ivaldo com o terceiro cartão também, já não tinha o Vidalba. Então, não é uma situação fácil, mas vai ter que passar por cima disso tudo se quiser ainda sonhar com uma pré-Libertadores na próxima temporada. E faz diferença, né, Thiago? Se você tem ali uma oferta financeira para um atleta e o seu adversário do mercado tem uma oferta parecida, mas ele vai jogar a Libertadores, o peso é muito grande, favorável a quem vai jogar a Libertadores, né? E o Cruzeiro, caso fique fora, vai sofrer com essa condição, talvez aí vai ter que meter mais a mão no bolso e oferecer mais financeiramente e menos esse projeto, caso fique de fora da Copa Libertadores. E aí, por pura incompetência de todos no clube, desde os gestores que, para mim, erraram e erraram feio na troca do Seabra e na escolha pelo Diniz no final de setembro. Não se escolhe um treinador com as características do Diniz nesse momento. Diniz é um técnico para você iniciar a temporada, planejar a temporada, montar elenco, dar tempo para ele errar numa pré-temporada, no estadual e aí sim montar um time. Você não contrata um treinador com essa característica no final de setembro. Então tem responsabilidade da gestão, tem responsabilidade da comissão técnica, que faz um trabalho muito ruim até aqui, não consegue vender a sua ideia ao grupo e tem muita, talvez para mim a maior parcela de responsabilidade dos jogadores, dos que aqui estavam, mas principalmente dos que chegaram também, que alguns não renderam, e esses atletas do Cruzeiro, jogadores, quem calça chuteira, meião, calção, a camisa, desde o Seabra estão em queda brusca de rendimento físico e técnico. O físico, muita coisa explica. Jogador que não tem costume com o calendário brasileiro, jogavam outras ligas que não tem esse número de jogos, muitos deles estavam de férias e foram apostas para essa reta final, mas a condição técnica, essa também teve uma queda enorme. E quando você tem queda individual, mais queda coletiva, o resultado é esse que a gente está vendo. Jogos, desempenho abaixo da crítica, um retorno pífio do Cruzeiro, as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, piores ainda, e quem sabe a vaga na Libertadores